Então, vamos dar sequência às apresentações. Quero agradecer a oportunidade de participar do primeiro simpósio brasileiro sobre território, cidade e arquitetura da Univag. Também quero agradecer a minha orientadora, Eulália Portela Negrelos, do programa de pós-graduação do IAUSP São Carlos, em que aqui eu posso apresentar uma parte da minha pesquisa de doutorado. Vou trabalhar então nessa temática do território e segregação socioespacial em Londrina, né, trazendo aí alguns apontamentos aí para a gente. Então, falando da formação do território e as camadas de segregação, nós vamos ter aí algumas questões importantes para serem trabalhadas. A formação do território, de certa forma, está ligado com essa questão da segregação, como eu vou tentar trabalhar aqui um pouco com vocês. Também a gente traz aí, claro, existe um processo de ocupação do Paraná. Paraná a gente acaba tendo aí uma divisão bastante interessante historicamente, em que ele vai ter uma ocupação inicial na parte leste, num segundo momento a parte norte, onde está Londrina, e uma parte oeste e sudoeste, que é um pouco mais recente. E eu vou trabalhar realmente mais a parte de Londrina, né? Então, a Londrina é uma cidade nova, uma fronteira do capital no início do século XX, é uma cidade fundada em 1929, né, dentro dessa questão de uma colonização planificada, porque ela vem de recursos, né, de uma empresa britânica que tem a sua matriz em Londres e depois a sua filial no Paraná, que é a CTNP, Companhia de Terras Norte do Paraná, em que vai fazer esse tipo de colonização que a gente chama planificada, porque a ideia era justamente a venda de áreas rurais, né, glebas rurais, então um parcelamento do solo que foi feito para essa finalidade como um grande parcelamento. E para isso ele precisava de recursos, como acessos por estradas, rodovias, a fundação de cidades, né, o que acabou conformando aí uma área bastante grande, de mais de 60 cidades, né, numa área de mais de 515 mil alqueires paulistas. Mas isso também traz processos de segregação, né? Então, vou tentar amarrar aqui com vocês essa questão da própria fundação, né? Que Londrina passa a ser a sede desse empreendimento. A organização do território urbano, né? Então, a gente vai ver que existem interesses da sociedade local em realmente trabalhar a organização espacial como continuar um trabalho de planificação, como a gente vê aí tratado pela própria Companhia de Terras. A questão da regra, a lei e o modelo, então a gente vai ver que isso na década de 50 se torna um arcabouço bastante robusto para a cidade em relação à Lei 133, que é uma lei que foi feita por Prestes Maia, que foi prefeito de São Paulo, e também um urbanista que acabou trabalhando, engenheiro urbanista que acabou trabalhando com várias outras cidades, consultorias, além de ser político, e essa lei ela tratava de arruamento, loteamento e zoneamento, além de outras leis, como a gente vai ver, o regime tributário, código de obras, código de posturas, então isso na década de 50 traz um arcabouço bastante robusto para a cidade. E as questões de um organismo estatal, como a gente vai ver, por exemplo, da Coab, né, Londrina, que vai ter uma atuação mais efetiva a partir do final dos anos 60 e principalmente anos 70 e 80, por exemplo, com a questão do BNH, em que a gente vê toda uma conformação nova da cidade, de expansão, né, e justamente avançando nessa fronteira do capital, né, através da produção habitacional. Então, vou tentar trabalhar um pouco esses itens aqui com vocês. A segregação, falando um pouco da segregação para explicar, né, nesse sentido, a gente vai ter então a segregação socioespacial, ela se tem essa questão das camadas. Primeiro que ela é polissêmica, né, variados sentidos, né, como diz a Expósito. Então a gente vai ter vários aspectos aí para serem observados, né, dentro da perspectiva da segregação. É um processo espacial, né, ele é social, porque ele envolve principalmente as pessoas, né, as relações pessoais, mas ele é espacializado porque ele envolve uma certa materialidade, ou como dizia Souza, ele é tangível,
fisicamente, né? É uma das expressões da desigualdade social, né? Então, a desigualdade social traz N situações, mas a segregação é essa materialização. Ela se faz presente nessas relações sociais na divisão de trabalho, ou seja, é segregação socioespacial, porque primeiro ela acontece entre as pessoas e depois ela se reflete no espaço físico. Ela é produto do seu tempo, não podemos dizer que a segregação sempre é a mesma ao longo de todo o tempo. Ela acontece, vamos dizer, dentro de um aspecto bastante longo, né? Então ela vem com a história, ela vem com o tempo, né? Mas ela não é a mesma de sempre, né? Ela atravessa esses tempos, ela traz a permanência do passado no presente. Então, muitas vezes a gente fala da segregação nos questionamentos de hoje, mas devemos buscar entender o que foi, da onde vem essa questão da segregação. É uma temática que ela tem sido ressignificada, né? Principalmente a gente vê os processos de desigualdade sociais e socioespaciais muito fortes, então isso acaba acendendo novamente essa questão da segregação, embora ela já tenha sido, por exemplo, tematizada, falada, muito explorada, por exemplo, no início do século XX, em que se criou modelos matemáticos, né, com a escola de Chicago, mas que, na verdade, a gente vai ver que isso dá para a gente poder entender, mas não dá para a gente dizer que na atualidade, a gente vai ter a segregação a mesma coisa como era antes, né? Então, isso traz aí esse aspecto importante para a gente poder entender. Ela é atravessada por uma certa interseccionalidade. Isso sim é uma questão bastante que se vislumbra, que se vê da segregação. Principalmente porque quando a gente fala das questões sociais, nós não podemos nos restringir apenas a uma questão de renda, né? Então ela vem realmente, essa segregação ela acontece, né, na interseccionalidade, ligando também a gênero, raça, escolaridade, são vários aspectos em conjunto, né? Então quando a gente começa a olhar para a população que está numa situação de segregação socioespacial, nós não vemos apenas uma questão, mas sim várias intrínsecas e todas elas que levam até mesmo a uma questão, vamos dizer, ligados às vezes numa certa vulnerabilidade, né? Então é uma questão importante para a gente pensar. Continuando um pouco mais, falando sobre a segregação, só para a gente poder entender, deixa eu voltar aqui anterior. Então, essa segregação é importante que a gente consiga entender ela um pouco melhor e saber ler essa segregação para poder compreender. Então, tomar a segregação socioespacial como processo e não como fim. Então, isso tudo é uma questão de método, de como trabalhar essa segregação. Não se propõe identificar as origens do processo. Por quê? Porque esses processos, eles são longos, eles vêm de muita longa data e é difícil a gente precisar quando ele realmente inicia. Todavia, a gente consegue também a gente consegue, né, usando aí um pouco Lefebvre, não coloquei o nome dele aqui, mas é nesse sentido, identificar os marcos de mudança, ou seja, os momentos em que essa segregação ela se tornou mais aprofundada, ou que ela realmente, vamos dizer, se materializou de uma maneira mais clara, para que a gente possa entendê-lo. Então, essa questão do processo, ela é muito importante, porque ela não se finda em si mesma, mas ela sempre continua, e não da mesma forma. Então, esses questionamentos que fazemos hoje em dia nas nossas cidades e tudo mais, devemos buscar um pouco olhar para o passado para poder entender. Então, a gente vê aqui uma situação realmente de método, né, que é bastante interessante para a gente poder entender, então, a segregação. Vamos passar aqui. Então, essa segregação,
Essa segregação, eu trouxe aqui a planta, né, inicial da cidade de Londrina, mas para a gente poder entender esses momentos. Então, eu vou falar a respeito principalmente Londrina, né, nesse sentido. Nós temos então, podemos dizer que a gente tem três momentos importantes, né? Diria até quatro, mas a gente tem três momentos importantes aí para pensar essa segregação. Primeiramente, a questão da fundação da cidade, né, em que, junto com o processo de colonização planificada, a população que veio para comprar as terras também veio uma outra população para o trabalho. Então, quer dizer, será que todos tinham o mesmo acesso à terra? Né, pensando que esse era um empreendimento imobiliário, né, de venda, né, dessas terras. Então, quer dizer, quem é que realmente conseguiria ter, quem conseguia ter acesso e aqueles que não conseguiam, para onde iam, né? Na década de 50, que é quando a gente vai falar da regra, então a gente vai falar desse arcabouço mais robusto em relação às leis, e também a questão do modelo, né? O modelo, ele traz aí uma questão importante, porque isso já foi traçado lá atrás pela regra, e a regra que eu quero dizer em relação a essas leis, e quando a gente vê que chega a atuação da Coab, né, essa produção habitacional, ela é justamente colocada em determinado lugar. E a gente vê aí muito uma situação de criação de vazios, né, urbanos, justamente numa ideia de especulação imobiliária futura, mas ao mesmo tempo esses conjuntos habitacionais, eles são a fronteira do capital, né? Então são eles que na verdade desbravam essas novas áreas periféricas e que de certa forma expandem a cidade. E isso vem uma certa aplicação, né, daquilo que foi colocado pela regra, né? Então a gente vai ter, por exemplo, essa lei 133, que ela foi feita pelo Prestes Maia, como eu já comentei, ela vai acabar sendo uma lei que ela vai ser utilizada até 1998, né, com uma certa vigência, e principalmente nesses processos de expansão da cidade. Então, falando um pouco mais em relação a essa fundação da cidade, como eu já coloquei, né? Então a gente vai ter então essa questão de uma colonização planificada. O principal objetivo era a venda de terras, o acesso ao território era por ferrovia, rodovia, mas também um extrativismo de madeira. A gente está falando de uma região do norte do Paraná que era bastante abundante a Mata Atlântica, né? Então a retirada da madeira para as casas, mas também para certa venda dessa própria madeira. E isso criou, né, uma certa diferenciação do território, como a gente vai ver, por exemplo, aqui, a criação de uma planta inicial da cidade de Londrina, que é uma planta feita, né, por um geodesista. Então teve uma situação de uma planta oficial, mas aí é que está. Essa planta era acessível a todos, né? Então, onde vão estar as pessoas que não conseguem acessar essas áreas, né? Que é o que eu estou explorando no meu trabalho. Na segregação também, então, da regra, na segregação da regra, então eu trago aqui, né, a figura do Prestes Maia, que representa justamente essa questão do Estatuto da Cidade Moderna, que é trazido para Londrina, esse conjunto de leis. Os interesses da elite estavam muito, muito fortes em relação aos problemas urbanísticos, porque num certo momento começou a ter uma expansão da cidade por loteamentos, mas não com uma qualidade. E o prefeito, na época, né, decretou que isso não deveria continuar enquanto não houvesse um plano urbanístico, né, ou uma legislação que realmente pudesse conduzir. E aí a gente vê, então, uma reorganização da cidade. E, ao mesmo tempo, a gente vê, então, que é muito interessante esse bairro, essa imagem que eu coloquei aqui ao lado, é um bairro Jardim, que é chamado de bairro Xangri-Lá, quem conhece Londrina, e que acaba se tornando, vamos dizer, o primeiro loteamento aprovado após a sanção da lei, e que traz aí essa situação
vamos dizer, de como seria interessante a produção desses novos espaços, né? Então a gente vê essa questão das ruas mais acompanhando o relevo, né? Então o uso de quadras mais compridas, principalmente a questão do automóvel. A gente vê ao mesmo tempo também o uso de vielas no caso de pedestres, está numa área mais alta, são terrenos mais para realmente voltados à elite, mas conforme vai descendo o relevo, isso vão se tornando áreas mais populares. Então, quer dizer, isso trouxe, vamos dizer, um arcabouço, né, para esse momento. No entanto, a gente vai ter também, junto com toda essa riqueza, né, que está sendo colocada nos anos 50, que é justamente um período em que a produção cafeeira ela se destaca muito nessa porção, né, norte do estado, e Londrina, por ser a sede e pela venda, né, do café, acaba se tornando, vamos dizer, um certo polo econômico nesse sentido. E então ela atraía muitas riquezas, né, a produção de casas, né, muitas construções e tal. Então a gente vai ver isso uma riqueza muito forte. Ao mesmo tempo, é interessante pensar que a década de 50 se identificam o emergir, né, das primeiras favelas. E isso traz uma situação bastante interessante para a gente pensar em relação à cidade, né? O que são essas primeiras favelas? E então a gente vai ter a ascensão da riqueza, mas também esse emergir da pobreza que está presente na cidade. E aí, então, a questão da Coab, como é que ela se insere nesse sentido? Né? A Coab, a gente vai ter... Deixa eu voltar uma aqui. A Coab, então, ela tem uma ação institucional, ela é criada em 1965, com a sua atuação a partir de 1969, e ela tem, então, essa questão das motivações políticas e econômicas, né, na criação dessa instituição. Por quê? Porque havia, sim, uma demanda na cidade, né, mas em relação ao que a gente vai ver em outras cidades do estado, talvez ela não tivesse essa mesma, vamos dizer, uma demanda tão grande que justificasse a sua criação. Então, muitas vezes a gente leva a pensar que, né, uma questão é que ela teve, sim, uma questão econômica, né, e política, principalmente para angariar a expansão, vamos dizer, continuar fazendo com que a cidade pudesse ter toda essa produção e também essa expansão da cidade, né. Os primeiros anos, a gente vai ver muito forte a atuação do Coab no sistema de desfavelamento, de fato, de retirar a população que estava em áreas, vamos dizer, informais, né, e colocar em outras áreas, criando justamente esses conjuntos habitacionais. Mas ela traz um certo contraponto, principalmente no período do BNH, que a gente vai ver, né, é uma política habitacional um pouco às avessas, porque ela exclui ao mesmo tempo que inclui, né, porque a gente tem que pensar que a Coab ela é uma operadora do sistema, né, do SFH, Sistema Financeiro de Habitação, e que de repente nem todos conseguem ter acesso a isso, né? Então a gente tem uma questão um pouco à margem. No Paraná, só para a gente poder entender, antes, né, de existir uma política habitacional, existia uma política de desenvolvimento pela Codepar. Né? Ela era, vamos dizer, uma espécie de um organismo, né, que auxiliava nas regiões a industrialização. Só que para isso precisavam se fazer o quê? Os planos diretores das cidades. Então isso traz, né, uma situação em que a gente vê já apontando algumas questões ligadas à própria questão habitacional, né? Essa demanda, né, em relação à indústria, né? E a indústria vai gerar, vamos dizer, as cidades que vão trazer essa indústria vão gerar, vamos dizer, atração, né, para essa população que busca emprego. Ainda mais porque a gente está falando de um período, né, que já está passando por um certo êxodo, né, rural, uma população que sai, né, uma população trabalhadora, né, migrante do campo, que busca cidades, na verdade ela busca oportunidades de trabalho na cidade, né. Mas esse organismo depois ele é mudado, né, ele acaba virando um banco realmente só para atender as atividades industriais. Já no período, vamos
próximo, já no período militar, a gente vai ter uma situação um pouco diferente, né? Então aí a gente já tem uma política federal, a questão do CERFAL, o BNH, né? E também o próprio SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação. Nesse sentido, são criadas as COABs, né? E as COABs, elas acabam sendo as operadoras desse sistema. As primeiras duas COABs criadas no estado são as da COAPAR, né, que trabalha justamente a questão do Paraná todo, em 65, junto com ela, a Habitação Popular de Curitiba, que também é de 1965. Mas, alguns meses depois, já vem a de Londrina, que foi criada em 65, mas instituída em 1969. E depois, né, mais recente, né, depois mesmo, já foi a de Ponta Grossa, criada em 89. Né? Então, a gente vê aí, até hoje, são essas quatro, né, que operam principalmente no estado. A Coapar, ela acaba tendo uma situação mais geral de todos os municípios, mas acaba também atendendo um pouco os outros municípios que têm as Coabs. A Coab Londrina, inicialmente, ela tinha terras não só em Londrina, mas também em Astorga, em Cambé, como ainda tem hoje. Mas a sua atuação, hoje em dia, ela é mais restrita a Londrina, né, que é o que a gente vê mais nesse sentido. Bom, e aí, falando um pouco, então, da questão da organização desse território, né, então a gente vai ver, a Coab, ela acabou, ela, né, hoje em dia, ela foi responsável, né, por mais de 40 mil unidades populares, né, no período, principalmente do BNH, né, com recursos do sistema de 70 a 91, né, isso em Londrina, a gente vai ver que ela produziu 22.913 unidades, ou seja, mais da metade do que tudo ela já fez. Então, é um momento bastante expressivo. E a gente vai ter, principalmente, uma característica interessante, porque num primeiro momento a gente está falando de conjuntos habitacionais que são pequenos, que estão, vamos dizer, a implantação inicial eram adjacentes à malha, mas que depois acabam se tornando grandes conjuntos habitacionais, né, mais de 1.000 unidades cada. Claro, a gente está falando de uma escala de cidade como Londrina. Se a gente vai para São Paulo, outra cidade, um centro maior, né, a gente está falando de repente, de muito mais unidades concentradas, né? Só que isso, de certa forma, criou uma certa periferização, o que a gente vai ver também que, né, leva a uma reserva de terras, a especulação imobiliária, né, como já colocado, principalmente na porção norte da cidade, a gente vai ver, isso é uma característica bastante marcante. Aqui só para poder entender um pouco mais, né, então a gente vê a malha urbana, né, consolidada, aquela que expandiu na década de 70 e essa que expande na década de 80, e a gente percebe a que expande em cinza na década de 80 e laranja, que é o BNH, que é justamente com recursos do BNH, é bastante expressivo. Então a gente percebe que os anos 80 em Londrina, praticamente o que se produziu de expansão da cidade está relacionado à produção habitacional, né? Mas voltando aqui a um caso que eu gostaria de falar, né, em relação à política habitacional do território. Então, voltando lá à década de 50, para a gente entender um pouco mais essa questão da segregação, vamos dizer, um pouco mais pormenorizada. Então, a gente vai ter, por exemplo, a questão do emergir nas favelas, né? Então, na década de 50 já era possível identificar pelo menos 4 favelas, todas elas periféricas, né? A malha inicial projetada pela Companhia de Terras, como a gente vai ver aqui, e que acaba tendo esses problemas, né, justamente porque elas estão em áreas justamente áreas de risco, muitas vezes, né, e que vão acabar passando por processos de desfavelamento. A única que permanece vai ser essa daqui que eu quero relatar, então, a respeito dela. Essa área ela era chamada de Grilinho, ou da Caixa Econômica, ou favela da Caixa Econômica, por quê? Porque o terreno era da Caixa Econômica. Né? E isso teve uma ocupação inicial em 1959. Ela, na verdade, teve toda essa, né, ocupação inicial aqui.
E houve uma polêmica muito grande, né? E nessa polêmica, vou tentar passar aqui, em que a própria Caixa Econômica estava pedindo a reintegração de posse, né, dessa área. E então saiu nos jornais que a população favela estava ameaçada, né? E aí foi feita toda uma negociação entre a Coab, né, de Londrina, junto com a Caixa Econômica. E ali a Coab, o município, né, resolveu adquirir a área e fazer todo esse processo, né, de manter a população. Então foi o único caso, dentre os outros favelamentos, né, desse período que a gente vai ver que teve essa situação. Essa população passou por um processo, né, que a gente vai ver de parcelamento, né, então eles vão ter um assentamento nesse sentido, né, então aqui a gente tem o projetinho, como é que foi, né, como é que ela se instalou e tudo mais, como é que eles fizeram essa reorganização. Todavia, o que eu gostaria de chamar a atenção, opa, né, então a gente tem aqui o projeto, na verdade, começou em 81, foi aprovado em 84, eles receberam os títulos em 84, né, mas a gente vai ver já uma movimentação na década de 70, em 75 já tem uma movimentação nesse sentido. E o que vai acontecer é que, bom, esse material todo é do levantamento da minha pesquisa, o que a gente vê que vai acontecer é que nem todos têm acesso, né, nem todos conseguiam ter acesso aos recursos, né, do banco, vamos dizer, eles não tinham como comprovar, e acabam ficando, de certa forma, um pouco excluídos nessa situação. Aqui só para mostrar a foto de 1969, né, e hoje onde está a área, né, justamente da ocupação. E aí o que eu quero chamar atenção é nesse sentido, né, então a gente vai ter uma indústria de fiação de seda que vai acabar se instalando próximo, né, aqui a gente tem a parte fundo de vale, dos córregos e aqui essa indústria, aqui é onde a gente vai ter essa regularização, que é onde a população permanece, e vai acabar se chamando Nossa Senhora da Paz, porém aqueles que não conseguem ter acesso ao sistema, né, foram colocados na década de 70, formando uma outra favela, né. Então, olha só a questão da segregação e da disparidade que o próprio sistema acaba criando, né, nesse sentido. E aí aqui, mais para ir fechando a minha fala, né, eu queria falar um pouco dessa questão da desigualdade, né, e da segregação para a gente poder entender um pouco mais, né. Então, isso são relatos, né, então eu consegui ter acesso, conversei com a comunidade, com algumas pessoas, consegui ter acesso a algumas entrevistas que eles mesmos fazem, né, tem uma ação cultural bastante interessante, e tem também, então, essa questão, né, falando sobre a desigualdade, que ela não é natural, ela não é divina, ela é resultante do acúmulo de riquezas que gera pobreza, né. E aí vai ter uma fala de uma moradora que se chama Rosa do Café, e ela coloca a seguinte frase: a casa não fala, as árvores não falam, então o que é julgado? As pessoas que são negras e pobres. E ela aponta que mais de 80% dos moradores da comunidade é negra ou descendente ou é de baixa renda. Então, quer dizer, aquelas questões que a segregação ela está ligada a uma certa interseccionalidade, ela se faz muito presente, porque não é somente uma questão de renda, né? Então a gente percebe também outros aspectos ligados à desigualdade, à exclusão e até mesmo a questão de vulnerabilidade, né? Pensando então nesse sentido, opa, tem um último slide aqui. Que essa segregação, então, ela tem ocorrido num certo movimento ad contínuo. Isso não é só Londrina, então a gente percebe isso bastante, principalmente em vários centros, né? Então a gente sabe que a segregação ela é existente. Ela também, a gente vai ter uma questão ligada à ação atualmente, né? À ação neoliberal, que envolve precarização de trabalho, dificuldade de acesso aos serviços públicos, direito à cidade,
né? E ela materializa os diferentes tipos de exclusão. O que eu queria chamar a atenção, por exemplo, nesse último caso, é que a favela, né, que era chamado de favela da região ali da Brataque, que é a Nossa Senhora da Paz, essa população, conversando com eles hoje em dia, eles ainda se sentem segregados, né? Embora você tenha uma área já bastante envolvida pela urbanização, a cidade vai muito mais além de onde que está essa área hoje em dia, que ela já foi periférica, porém a população ainda continua se sentindo periférica. Periférica por quê? Porque a dificuldade de acesso aos equipamentos, dificuldade de acesso às infraestruturas, né, o atendimento que não chega ao bairro, né, então existe uma rodovia que passa de um lado, um fundo de vale do outro, né, então assim, poucas vias de saída e chegada, então tudo isso faz com que o próprio bairro e a população se sinta ainda, vamos dizer, periférico, mesmo que geograficamente não esteja, né? Então, esses são alguns aspectos que eu queria ressaltar para vocês a respeito da segregação, né? Espero ter explanado aqui, mesmo que brevemente, né? E trazendo o caso de Londrina, mas para a gente poder ter uma ideia. Então, eu agradeço muito a oportunidade e fico disponível aí para alguma questão que alguém tenha nesse sentido. Obrigada.